Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui fazer apenas algumas considerações dentro daquilo que eu penso, dentro daquilo que eu acredito. Mas antes disso, eu quero te perguntar, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. E eu oro por cada inscrito aqui no canal, cada pessoa que comenta, cada seguidor lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55. E eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que Deus ele tem enviado por intermédio desse canal abençoado e dessa grande plataforma, né, que é o YouTube, né, ele quem propaga os meus vídeos, né, no início eu até mandava para algumas pessoas, fazia spam, e depois eu comecei a pensar, a analisar, e ali eu orei ao Senhor, coloquei diante do Senhor e Deus foi trabalhando, amém? Eu quero aqui fazer algumas considerações que é apenas assim um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. Eu quero dizer que eu não sou a dona da razão, da verdade e nem tenho a pretensão de ser. É, eu entendo que só existe um que é o detentor de toda a verdade, que possui toda a verdade, aquele que é o Verbo vivo encarnado, aquele que se autodenomina e declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a nossa fonte de toda a verdade. E nós, seres humanos, né, que estamos aqui, estamos nesse presente, porque a vida é um presente. Nesse processo, aprendendo com Deus e com o Espírito Santo e com as pessoas a ser seres humanos melhores, né? Então, estamos aqui de passagem para aprender uns com os outros a ser pessoas melhores. Eu entendo que algumas situações, né, as pessoas falam que o evangelho é uma religião, embora a religião vem do latim religare, né, que é religar-se a Deus. Mas eu não creio muito assim no sentido de religião, no sentido de seguir dogmas, doutrinas de homens, algo engessado, como um grande exemplo, o fariseu e o publicano. A Bíblia diz que ambos iam ao templo para orar, e ali o fariseu, ele é a tipologia daquela pessoa que é engessada, que segue todos os dogmas, as doutrinas. E ele vai dizer: não, Senhor, eu não sou como esse pecador, eu não sou como esse pecador é isso, mas eu jejuo, eu dou o dízimo, né, da lã, do cominho, e ali ele vai, né, tá naquela forma, naquele padrão. E a Bíblia vai dizer que o publicano, ele tinha consciência de seus pecados, ele não usava nem olhar para o céu. E a Bíblia diz que este saiu justificado, né? Então, assim, vamos aqui falar de alguns hábitos de pessoas chatas, né? O que eu penso, o que eu acredito, né? Na minha visão, não sou a dona da verdade, mas pelo que eu tenho observado. E eu também, às vezes, eu fico pensando, fico analisando, fazendo uma análise minha comportamental, se eu também não estou sendo uma pessoa chata dessa forma, né? Mas vamos lá que eu quero compartilhar aqui alguns hábitos de algumas pessoas chatas que eu tenho observado. Se você também observou, coloca aqui embaixo nos comentários, amém? Vamos lá. Primeira, aquela pessoa que fica apontando os outros, né? Aquela pessoa, né? Pode ser do sexo feminino ou masculino, que fica apontando os outros. Ah, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo,
porque fulano é não sei o quê. Sabe aquelas pessoas que falam mal de todo mundo? Fala mal de todo mundo, fala mal, irmãs. Fala mal de A, fala mal de B, fala mal de C, fala mal do marido, fala mal da esposa, fala mal dos pais, fala mal do pastor, fala mal da pastora, fala mal do vizinho, fala mal da irmã de oração, fala mal do presidente, fala mal do... E o presidente, então, fala mal do governador, fala mal do prefeito da cidade. Irmãs, fala mal de todo mundo. E a Bíblia fala em Isaías 58 sobre apontar o dedo. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Depois você vai lá em Isaías 58 sobre o jejum que agrada a Deus. E ali ele fala, né, sobre apontar o dedo e falar vaidade. Tem gente que aponta muitos erros dos outros, né? Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você tem que ser assim, você tem que ser acolá, você tem que ser você, sempre o outro, né? Aquele espírito demoníaco da acusação, porque o diabo é que é o acusador. Irmãs, nós precisamos fazer uma análise de como que eu estou sendo, né? Você narrar um fato é uma coisa, agora acusar, porque você tem que mudar, porque você é sempre o outro, né? E eu particularmente, irmã Raquel, eu acho isso uma petulância, uma prepotência, uma arrogância tremenda, tremenda. Ficar falando, né, apontando os outros. Irmã, você já presenciou situações assim? Já, muitas vezes já presenciei. E por isso que o discipulado, ele vem muito para trazer isso. E vem muito para trazer isso, porque isso é pecado. Porque você tem que mudar, gente. Uma petulância, uma arrogância. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio para os pecadores. Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, né? Então, dentro da minha humilde visão, essas pessoas, né, são pessoas chatas. Chatas, chatas, chatas. Segunda, pessoa que murmura. Sabe aquela pessoa, está muito também associada com essa, pessoa que murmura e fala mal do país, fala mal do salário, irmãs, amaldiçoa o salário. Vai lá, pega o salário, às vezes é um salário assim, bem pequenininho, aí amaldiçoa o salário, fala que aquilo não dá para nada. Aí mesmo é que não dá, porque a vida e a morte, a bênção e a maldição estão no poder da língua. Provérbios vai dizer, a vida e a morte, a bênção e a maldição estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Então já está amaldiçoando o salário, né? E ali mesmo que não dá. E ali já começa a amaldiçoar o salário, já começa a falar, já começa a dizer, proferir. Porque isso é um salário de fome. Olha, às vezes lá no banco mesmo, olha assim, não abençoa, salário abençoado. Eu vou pagar todas as minhas contas, as minhas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro. Profetiza, né? Pessoa que mente, irmãs, uma outra classe de pessoas também chata. Pessoa que mente. Mas Raquel, tem isso? Tem muito, irmãs, muito. Irmã Raquel, você não mente, você nunca mentiu? Olha, eu já menti, mas eu tô sempre fazendo uma análise intrínseca para não compactuar e não proferir a mentira. Porque nós que pregamos a palavra de Deus, irmãs, que estamos procurando ter um compromisso com Deus, precisamos ser santos, e santidade em toda a vossa maneira de dizer. Mentir é pecado. O diabo que é o pai da mentira. Tem gente que mente, irmãs, mente. Mente, usando a psicologia, dá para perceber. Mas o homem e a mulher de Deus que vivem em consagração, que vivem em comunicação, que tem uma aliança com Deus, o Espírito Santo ele revela. Pessoa que ora muito, pessoa que jejua muito,
Não tente enganar, trapacear um servo de Deus e uma serva de Deus, porque Deus ele fala, minha serva tá mentindo. Irmãs, às vezes tem pessoas que às vezes vêm para um aconselhamento, vêm vem contar algo e você tá olhando assim para a pessoa e a pessoa mentindo. Aí você, né, eu no caso, eu fico, aham, sei, 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 sei. E ali a pessoa mentindo, contando mentiras, né? E ali assim, você não vai, né? Você vai ser educado, mas o Espírito Santo ele revela. Pessoas que têm uma aliança com Deus, que é santificado, que é purificado. Um grande exemplo disso é o caso de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Eles mentiram para Pedro. Falaram que iam dar uma importância e deram outra importância, e eles morreram, né? Pessoas que mentem, irmãs, mente, e a gente assim, muitas das vezes faz cara, expressão, rosto de paisagem, né? Que realmente está acreditando, mas na verdade não está acreditando, porque é mentira, né? O Espírito Santo ele sonda as mentes e os corações. Eu vou contar aqui uma experiência particular que eu estou me lembrando aqui. Teve uma vez, isso já fez uns anos, isso é muito sério. Não é espírito de adivinhação, não é nada disso. É o Espírito Santo de Deus, né? Pensa muito, reflita muito antes de contar, confidenciar, conversar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Quem se diz não, de Deus. Eu vou contar uma experiência aqui, irmãs, muito particular. E eu não ia contar não, mas eu vou contar. Para vocês terem a noção, a ciência, como que o Espírito Santo revela. Eu me lembro que eu estava buscando, em uma determinada fase da minha vida, buscando muito ao Senhor, muito mesmo. Aí eu tinha um vizinho aqui que vinha aqui em casa para conversar comigo, um jovem, um rapaz. A gente conversava muito, porque a gente compartilhava, compactuava mais ou menos das mesmas ideias. Então ele vinha aqui para a gente conversar e a gente conversava. E eu me lembro de um dia, de uma época que eu estava me consagrando muito para poder pregar e orando muito. E naquele dia eu orei muito, irmãs, muito. Eu não sei assim te precisar quantas horas. Eu sei que foi 1 hora de joelho orando por tudo aqui na minha casa, pela calçada, pela caixa d'água, orando por tudo. Enfim, eu estava me consagrando muito. Resumo, não estou falando isso para me engrandecer, é só um exemplo. E as coisas que aconteceram na Bíblia acontecem ainda hoje, irmãs. Isso aqui não é livro de historinha, não. Isso acontece ainda hoje. Irmãs, aí eu levantei do joelho, ele me chamou, eu levantei do joelho, fui atender ele e comecei a conversar com ele. Foi até aqui nessa janela. Então, a janela aqui, ele do lado de fora e do lado de dentro. Aí ele falando, irmã Raquel e tal, não sei o que, oi e tal, conversando com ele. Ele, e aí, como é que você está? Eu tô bem e tal. Irmãs, eu tava assim tão ligada. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, não acredita. Pode até me criticar aqui embaixo nos comentários. Irmãs, eu tava tão assim ligada, e eu conversando ali com ele, mas eu tava tão assim no espírito, que na conversa, o que ele ia falar, o Espírito Santo me revelava. Raquel, ele vai falar isso e isso. Eu tava tão sensível. Se você quiser acreditar, acredita, mas se não quiser também não acredita. Eu estou contando de uma experiência sobrenatural que eu passei, para vocês entenderem como é que o Espírito Santo revela, inclusive quem está mentindo. Mente, aí acha que o outro, Deus está mostrando tudo. Aí eu ali conversando com ele, aí o Espírito Santo, Raquel, ele vai falar isso, isso, isso. Raquel, ele está pensando isso. Tudo. Raquel, ele está falando isso, mas ele está pensando isso, isso. Tudo naquela conversa. E eu assim em silêncio, ouvindo ele, rindo, prestando atenção, e o Espírito Santo me contando, e era desse lado, do lado direito, me contando tudo. Então, é uma chatice, uma falta de inteligência, pessoa que fica mentindo para o servo e para a serva do Senhor, né? E você não vai se indispor, né? Você não vai se indispor. Irmãs, uma coisa linda quando nós temos a consciência do nosso pecado. Isaías 6, né, ele vai dizer que
Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Irmãs, o processo de mudança ele começa quando nós temos a consciência do nosso pecado. E ali quando você confessa o teu pecado, a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa alcançará misericórdia. Né? E um outro exemplo também de pessoa chata são pessoas que querem tirar vantagem de tudo, querem levar vantagem em tudo, querem tirar proveito de tudo. E muitas das vezes nós fazemos as coisas, a nossa recompensa ela não vem do homem, ela vem de Deus. Ah, mas o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou esperar? Deus não fica devedor a ninguém. Aquilo que nós fazemos para os outros, né, realizamos para os outros, sobretudo aqueles que são menos favorecidos, que não tem como em nada nos favorecer, porque você favorecer o outro, porque o outro é importante, porque o outro pode te favorecer, é desejo egoísta, não conta, né? Não conta. Pode até, né, contar, não vou generalizar, mas aquilo que nós fazemos para a obra de Deus e para aqueles que, sobretudo, não tem como nos favorecer em nada, é isso que conta, né? E pessoas chatas, elas querem tirar vantagem de tudo. Ah, mas o que será que eu vou levar de bom nisso? O que vai me favorecer nisso? Deus não está nisso, não. Que Deus abençoe. Paz.